Tem um monte de ovo aí pra fritar. Só que tu vê aquela mocinha bonita ali, ó. Conhece? Não tinha vida aqui, já senti. Vai pra minha tia. Talvez você queira ser prometido aí no canal, mas aqui tem um pai. A galera assistiu. Também é um segunda oração, quarta das crianças, aí sexta, aí sábado, e a noite o culto. Ah, tá.
Eu vejo isso pra mim. Firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação, sangue para mim. Perdão. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme. Amém. Firme. Vai com a gente assistir a luta amanhã. Oi? Vai assistir a luta amanhã. E uma caneta aí, Thiago? E aí? Posso passar?
As promessas de Jesus. Oi, som. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé essa noite, se você puder. Vamos fazer uma oração agora. Senhor, nosso Deus e Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Se não fosse por Cristo, Senhor, não teríamos parte contigo. Senhor que é grande, que é poderoso, que é santo, santo, santo. Senhor que é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Senhor que é o nosso refúgio, o nosso Deus, o nosso Salvador. É a Ti que nós oramos, Pai. Nós pedimos, toma conta, Senhor, desse ponto de encontro, toma conta de nossas vidas, Senhor. O nosso pensamento, o nosso coração esteja voltado a Ti essa noite. Recebe, Senhor, o nosso sacrifício, Senhor, vivo, santo e agradável ao Senhor. Que o nosso coração, Pai, realmente seja de verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e verdade, não só aqui, mas todo dia. Teu Espírito Santo conduza toda essa reunião, desfaz toda ação do maligno, para a Tua glória, para a Tua honra. Abençoa cada um que aqui está e aqueles que ainda virão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês já falaram com a pessoa que está do seu lado, sai do teu lugar, vai cumprimentar os seus irmãos, vai falar com 2 ou 3. Seja bem-vindo. Graça e a paz. Vamos fazer uma... fazer o seguinte, você vai fazer uma dupla com alguém, você vai trocar ideia com alguém, enquanto o Rodrigo faz o som aqui, no momento de comunhão, você vai conversar com alguém, pode fazer de forma duplas, você pode conversar com essa pessoa, vai lá. Recebi no coração da
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim reajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Inserido no coração do Pai, o coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim reajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. É isso aí, gente. Seguinte, eu pedi para o Rodrigo chamar uma das duplas para virem aqui na frente para nós conhecermos um pouco melhor. Pode chamar, Rodrigo, por favor. Uma das duplas.
Dupla do Júnior. Ele vai se apresentar depois aqui. Vai ser outra dupla. JP, por favor. JP e sua dupla. Bora, JP, né? Vocês sabem qual é o nosso método de apresentação? Aqui a gente vai ter uma breve dinâmica para conhecer os nossos. Tem que falar alto, JP. A gente ouvir a voz. Seguinte, você vai apresentá-lo e ele vai te apresentar. Enquanto você apresenta ele, você fica aqui atrás e ele fica dublando. O meu nome é Jean-Pierre e eu sou muito bonito e trabalhei em um hotel, tenho 25 anos, estou solteiro, em busca de uma patroa. É isso aí, quem quiser. Jean-Pierre Zuma no Facebook, tá? Boa noite, meu nome é Thiago, sou estudante de administração, conheci o pastor Angelina no PV, grande homem abençoado, estou na graça do Senhor, agora e estou na área de saúde também, com trabalho, mas se o Senhor quiser, eu já sei que Ele está no caminho pela sua vontade, e seja o que Deus quiser na minha vida. E também estou solteiro, então, Aplausos para nossa primeira dupla aí. Gente, essa noite eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses. Se alguém puder acender as luzes aí do pessoal. Filipenses no capítulo 4, só para a gente fazer uma breve reflexãozinha antes do louvor. Gente, às vezes a gente fica ansioso, né, em meio às circunstâncias da nossa vida. Às vezes as coisas não acontecem como a gente esperava que acontecessem, e isso às vezes traz uma ansiedade à nossa vida, né, uma tristeza. Talvez você perdeu um emprego, não sabe o que vai fazer, ou você está esperando seu varão, a sua varoa, você está passando por alguma dificuldade na sua vida, alguma doença, alguma luta. E aqui no capítulo 4 de Filipenses, o verso 4, diz uma coisa assim incrível. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando uma pessoa chega para dizer para você assim, rapaz, te alegra, né? Te alegra no Senhor. Às vezes você pode até acabar dizendo assim, não, mas você não sabe o que eu estou passando. Né? É difícil. Né? Você não é eu. Né? Você não sou eu, então é difícil você falar isso. Né? Às vezes a pessoa acaba dizendo que o problema dela é maior do que o problema dos outros. Agora, esse cara que está dizendo aqui, alegrai-vos, é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Imagina um cara que passou por naufrágio, que passou por dificuldade, foi apedrejado, foi zombado, passou por muitas lutas, muitas pelejas por causa de Cristo, ao ponto de ele dizer assim, olha, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Né? E ele pega e diz assim, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, quando tem uma frase do John Piper que ele fala, é muito conhecida, que ele diz assim, que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Né? Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos em Deus. Então, ao invés da gente ficar ansioso, ao invés da gente ficar
triste ou às vezes culpando a Deus, a gente tem que se alegrar no Senhor, como tem aquele versículo do Salmo 16 que diz assim, né, tu me farás conhecer os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quando nós estamos mais satisfeitos, quando a gente consegue encontrar o contentamento no Senhor, independente das circunstâncias, o nome do Senhor é glorificado. Semana passada o Rodrigo trouxe aquela música, Eu Sou Feliz. Trouxe de novo? Amém. E ele me contou a história da música, do compositor dessa canção, Sou Feliz. E ele tinha uma esposa e 4 filhos, correto? E ele perdeu os 4 filhos. Os filhos ficaram doentes? Um morreu doente e 3 morreram no naufrágio. Ele foi para uma cidade onde aquela cidade, 1/3 da cidade tocou fogo. Ele passou por muitas dificuldades. E como é que esse cara ele consegue dizer assim, olha, sou feliz porque eu tenho Jesus. Alegrar-se no Senhor transcende as circunstâncias. O apóstolo Paulo falou, viver para mim é Cristo. Né? Muitas vezes a gente está de olho somente naquelas coisas terrenas, naquelas coisas passageiras, e às vezes a gente não consegue entender que o maior livramento Deus já nos deu, a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, ainda que a gente passe por tribulações, por dificuldades nessa vida, existe uma alegria que não tem comparação na glória, uma alegria que está no Senhor. E ele continua, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Muitas vezes a gente fica ansioso, né, confiando apenas no nosso braço, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode conseguir, né? Eu acho que foi até o Tiago que mostrou um texto do Tim Conway, que fala que a ansiedade é uma forma de orgulho, né? A gente não confia plenamente em Deus, a gente acaba confiando nas nossas forças, a gente não confia em Deus, acaba se tornando uma forma de orgulho. Então, se você está passando por alguma dificuldade, alguma ansiedade, né, algo que fugiu do seu controle, saiba que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é maior do que qualquer circunstância. Então, o que nós devemos fazer? Ficar ansioso, ficar estressado, ficar nervoso, ficar desesperado? Não, nós devemos entrar no trono da graça confiadamente. Nós devemos orar, suplicar, colocar todas as nossas petições diante de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, e com ações de graça, porque na realidade a gente sempre está melhor do que nós merecemos, né? Poderia ser bem pior. E para terminar, o versículo que eu acho mais incrível diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? A paz de Deus excede o entendimento. Você não consegue entender, por exemplo, como esse cara que perdeu os 4 filhos e passou por todas essas dificuldades, ele pode dizer assim, eu sou feliz, eu tenho Jesus, né? A tua graça me basta, a tua presença é o meu prazer. Né? Como eu vi uma foto de um cristão que estava no Irã e estava com uma corda no pescoço, né? Ele estava a caminho do seu martírio, ele estava indo morrer, e a foto, sabe como é que ele está na foto? Excede o entendimento. A paz de Cristo excede o entendimento, né? Porque ele estava confiando em Deus, ele sabia, olha, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, quando nós confiamos, quando a gente não coloca o nosso foco no problema ou na nossa ansiedade, mas coloca tudo nas mãos do Senhor em oração, com ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e a nossa mente, o nosso sentimento e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, essa noite, não sei se você está passando por alguma dificuldade, por alguma ansiedade, por alguma tristeza, mas eu convido você a depositar todo esse fardo nas mãos do Senhor, sabe? A agradecer a Ele, a se alegrar, regozijar-vos
no Senhor. Saiba que o Senhor, Ele está acima de todo principado e potestade, Ele está acima de tudo, né? E até mesmo as circunstâncias que nós estamos passando, Ele está acima dessas circunstâncias, né? Então eu convido você a se alegrar no Senhor, a colocar todas as suas ansiedades diante dEle, porque Ele tem o cuidado de nós, amém? Você quer glorificar, se alegrar na presença desse Deus maravilhoso? Convido você a ficar de pé, nós vamos cantar para Ele. Esse Deus que é a fonte da nossa alegria, esse Deus que é maior do que as circunstâncias, esse Deus que é maior do que as dificuldades, né? Nesse Deus onde nós encontramos alegria, independente das tempestades. Convido você a cantar, e não somente cantar, né? Mas preste atenção na letra daquilo que você está cantando, né? Como nós falamos, Deus é Espírito, então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então vamos adorar pelo poder do Espírito Santo de todo o nosso coração para o nosso Deus, e também em verdade, de acordo com a sua verdade revelada nas Escrituras, e verdadeiramente cante para Ele essa noite. Vamos louvar juntos ao Senhor, amém? Amém, gente? Amém. Faz palmas, vai. Puxa a palma aí, Tony. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Em tuas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro que na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Fazer uma breve apresentação dessa música.
Ela não é uma música conhecida, ela é de autoria de um primo meu e fala sobre as verdades do Evangelho. Queria que você acompanhasse a letra na televisão, mas que você também discernisse o que você for cantar nesse momento.
Se faz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber e feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo capaz. Valeu-me o Senhor, ó vencer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é um anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar-se. Irmãos, quero agradecer a presença de todos vocês. É um privilégio estar com os irmãos essa noite para nós juntos cultuarmos ao Senhor. Nós estamos fazendo um estudo contínuo, um discipulado contínuo, que é muito importante que todos aprendam cada lição, e que todos prestem atenção
nas doutrinas que nós temos aprendido, não só aqui no ponto de encontro, mas também nos grupos, né, de edificação dos rapazes, das moças, dos casais, né, nas outras reuniões, nos cultos. Então, durante os meses, nós temos abordado certas doutrinas, certas aulas de discipulado, e cada mês tem tido seus temas. No primeiro mês, nós abordamos o Deus verdadeiro, falamos a respeito dos atributos, das características de Deus. Só existe um Deus, mas esse Deus se mostra através de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos os atributos de Deus, que Ele é santo, justo, amor, bondoso, onisciente, onipotente, eterno, fiel, imutável, justo, e por aí vai. Né? Nós conversamos a respeito das Escrituras, da inerrância da Palavra de Deus. A Bíblia é a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Se alguém fala de acordo com as Escrituras, né, nós devemos aceitar, mas se alguém fala algo que não está nas Escrituras, nós podemos abrir mão. Então, nossa regra de fé é a Bíblia, né? Conversamos um pouquinho sobre isso, né? Falamos também a respeito do homem, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não com todos os atributos de Deus, mas capaz de responder moralmente, né, espiritualmente diante de Deus, e ser como um gerente da loja, quem representaria Deus aqui na terra, né? E esse homem caiu, e depois da queda, aquilo que tinha sido perfeito se tornou imperfeito. A queda fez com que o ser humano passasse a ter uma imagem e semelhança distorcida. A queda separou o homem do seu Criador, né? Então, tanto o homem como o restante da criação sofreram um impacto terrível com a queda, né? E agora, nesse mês que já está acabando, que dia é hoje? Hoje é dia 24, né? Então o próximo final de semana já não é mais nesse mês, né? Não é? O próximo final de semana já é, próxima sexta já é quando? Então, a próxima sexta, nós já vamos estar passando por um outro tema, né? Então, o tema desse mês é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a gente tem falado durante esse mês a respeito do Evangelho. Se você perdeu alguma lição, né, se você está chegando agora, né, chegue com o pessoal dos grupos, né, participe amanhã. Deixa eu chamar um rapaz para vir aqui à frente. Vem aqui rapidinho, Josafá. Pode vir aqui à frente rapidinho. O Josafá. Cadê? A Tamires também. Pode vir aqui, Tamires. Tá faltando só o Diego e a Pri não vieram, né? Gente, o Josafá e a Tamires, eles são servos dos nossos grupos de edificação, né? Porque assim, nós separamos os grupos por rapazes, por moças e casais. O grupo de casais, o Diego e a Pri, eles não estão aqui hoje, né? Mas eu queria convidar vocês, né, a no final da reunião, você procurar, por exemplo, se você é um rapaz solteiro, né, quer crescer em Deus, quer conhecer mais da palavra, procure o Josafá, né, para ele estar falando como é que vai funcionar aqui o grupo, está convidando você para participar do grupo. Amanhã, às 5h30 aqui, né? E se você é uma moça também, que quer conhecer mais da palavra, que quer se aprofundar nessas doutrinas que nós temos aprendido, né, você pode falar com a Tamires, né? Eu vou passar aqui para também fazer o convite, dizer onde é que é. Fica na Marise Barros, entre 25 e Almirante Barroso, cara 50, na Alameda Silvio Nascimento. Convida para o convite da nossa. De igual forma também, eu gostaria de convidar os rapazes, né, a comparecer aqui amanhã às 5h30 da tarde, para juntos aprendermos mais a respeito do Evangelho. Bem? Representando aqui o grupo dos casais, o Rodrigo também vai fazer o convite, né, se você é casado ou noivo. Pois é, gente, tem a reunião do grupo de casais na casa do Diego e da Priscila, com a orientação do pastor e dos nossos irmãos
Suzy Carlinhos. Nós estamos tratando sobre assuntos concernentes à vida matrimonial, a formação dos filhos futuramente. Então você que está noivo, prestes a casar e já é casado, você está convocado para participar conosco lá. É isso aí, gente. Alcançar. É isso aí, obrigado pelos nossos servos aí, né? Que Deus abençoe cada grupo. Participe mesmo dos grupos, gente. Amanhã, 5h30, o grupo dos casais fica na Almirante Barroso, de esquina com a Mauriti, no edifício Savana, né? É Savana? 402, isso. Né? Você que está na internet aí também está convidado amanhã. Rapazes aqui, né, no BC, as moças, Marise Barros, entre 25 e Almirante, Alameda, Silvio Nascimento, Casa 50. Você que é moça também, quer conhecer mais da Palavra de Deus, quer trocar assuntos também relacionados às mulheres, apareça lá. E os casais também estão convocados ali na casa do Diego e da Pri, né? Então, gente, se você perdeu algum... E outra coisa, não importa se você tem gente que pensa assim, mas eu sou mãe solteira, vai lá para as moças, não tem problema. Ela recebe todo mundo. Eu sou pai solteiro, pode vir para os rapazes aqui, que a gente não tem dessa, né, Sofia? Então, não importa se você é mãe, pai solteiro, você pode participar, né? Não perca, o estudo tem sido muito abençoado, né? E se você perdeu, você pode pegar com os servos dos grupos os materiais anteriores. Essa noite nós temos um convidado muito especial aqui conosco, né? Graças a Deus, né, nós temos tido a oportunidade de receber muitas pessoas abençoadas, alguns amigos de longa data, né? O Thiago já esteve aqui conosco, o Berna, quem mais que veio? O Davi Heiker. Quem foi que mais que veio? Davi, Berna, Thiago, mais alguém? O Tony, Rafael, Bernardo. E hoje, né, eu tenho um amigo meu também, já tem um tempo que eu conheço ele, né? Eu perguntei pro Gabs lá do PV, Gabs, tem alguém para tu me indicar? Mas o Daniel está aí. Poxa, pode crer. Então já conhecia o Daniel, um cara muito bacana, passou um ano lá no Projeto Marcos, foi isso? Né? Passou um ano no Projeto Marcos. Vocês souberam um pouco do Projeto Marcos lá no nosso retiro, né, que o Thiago foi lá e falou um pouco. O Daniel foi lá, fez esse ano lá de Projeto Marcos, aprendeu muita coisa e hoje está aqui para compartilhar conosco. Eu queria aplaudir o Senhor pela vida do nosso irmão. Amém. Só um pouquinho alto para mim, né? Esse pouquinho. Só deixar aqui o horário, que às vezes sabe como é. Gente, é um prazer estar aqui, de verdade. Não, mas tem só esse de liga. Se for de liga todo, vai ficar calor, pessoal. Então deixa. Eu ponho alguma coisa em cima aqui. Foi. Beleza. Gente, é um prazer estar aqui. Eu ainda não tinha vindo para essa nova sede aqui. Eu gostei muito, de verdade. Estou me sentindo aqui em casa. Já conheço o Angelim, como ele disse, há uma longa data. Não sei quem é da época da Lorena, do Zé Emílio. Então, é um tempo assim. Foi um tempo assim muito legal. Alguém era, sabe? Alguém se lembra? Ela ainda está na Argentina, a Lorena? Tá. Então era um tempo muito legal, assim. Eu lembro que a Lorena queria a integração de todas as igrejas, ela lutava, buscava isso, e a gente estava ali orando na casa dela. Então foi um tempo assim muito legal que eu conheci o Angelim. Ele já estava no ministério aqui, não estava, acho que integralmente, né, Angelim? Mas ele já estava assim, trabalhando. Então, é um prazer estar aqui, falando com sinceridade. Eu estou me sentindo em casa, me senti muito bem, muito tranquilo de estar aqui.
queria compartilhar um pouco do que Deus tem falado no meu coração. Eu pretendo que Ele fale, né, aos nossos corações aqui. Quando o Angelim me falou sobre o Evangelho, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar sobre o Evangelho? Tanta coisa, né? Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus. Paulo fala que o Evangelho é salvação, que é o poder de Deus. Paulo fala que tanta coisa sobre o Evangelho, Pedro e os apóstolos, e eu fiquei assim, o que eu vou falar sobre o Evangelho? Mas eu pensei nessa noite da gente falar um pouco, assim, do alicerce mesmo, da base do Evangelho, o que é. E para isso eu quis escolher assim uma história, um momento que pode ilustrar bem assim o Evangelho de uma maneira clara. E eu quero assim que a gente possa pensar hoje à noite sobre isso. Vamos orar, gente, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos por esse dia, te louvamos por essa noite maravilhosa que está fazendo. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, porque todos chegaram bem, chegaram na tua santa paz. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Obrigado pelos louvores que cantamos, Senhor, exaltando a tua graça, exaltando o teu nome, Senhor. Foi tão maravilhoso louvar e agradecer o teu santo nome nessa noite, porque sempre quando a igreja está reunida, Senhor, em comunhão, tu estás presente, Senhor. O teu Espírito Santo está aqui. Então, usa a minha vida, Senhor. Fala primeiro ao meu coração, como tu já tens falado, através da tua palavra, e que possa tocar no coração de cada um que está aqui também. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gente, queria que vocês abrissem comigo em Lucas 24. Lucas 24, 13. A gente vai começar a leitura aqui no versículo 13. E o título diz assim: O caminho de Emaús. Todos acharam? Amém? Então, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas acompanhe até o versículo 33, por favor. É importante. É uma história, então não vai ser tão cansativo, vai dar para a gente conseguir ler bacana e entender. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obra diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante.
Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Então, só daqui, irmãos. Então, eu sei que é meio extenso, a gente até cansa um pouco, mas queria que vocês pensassem comigo agora. Vamos viajar um pouco para a gente pegar bem essa história. Vamos imaginar que era uma tarde, 2 horas da tarde, e estavam vindo de Jerusalém esses 2 homens, e estava todo aquele alvoroço do que tinha acontecido, da crucificação de Jesus, daquele homem que era o Messias, que as pessoas esperavam, aquele cara que viria para libertar o povo de Israel do domínio dos romanos e tudo mais, e aquele homem que era a esperança, que tinha curado, que era bom em palavras, que era um mestre, ele morreu. Então muitos daqueles, tinham alguns que nem acreditavam nele, mas até pensavam: ele pode ser esperança para o nosso povo, ele pode ser realmente redentor. Então estava aquele alvoroço em Jerusalém. Então aqueles homens estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, para uma cidade ali próxima. Até alguns autores não sabem ao certo qual é essa cidade hoje, porque a localização dela é um pouco controversa. Mas essa cidade até hoje está lá, né? E assim, eles estavam indo para aquela cidade, voltando de Jerusalém, voltando entristecidos, pensando: poxa, a gente foi para Jerusalém, aconteceu tudo isso, e agora a nossa esperança morreu. Então, eles lá naquele calor encontram um homem. Só que naquele momento, eles já chegam entrando na conversa, né? Porque o que aconteceu? Do que vocês estão discutindo? Aquela voz serena, né? Eu penso com uma voz calma, uma voz branda. E ele fala: o que vocês estão discutindo? E eles olham assustados, porque o que leva a gente a crer é que todo mundo estava sabendo o que tinha acontecido, porque ele fala: tu és o único visitante. Eles olham para ele, né, e falam: tu és o único visitante que não sabe das coisas que aconteceram? Jesus, ele não mentiu, ele falou: que coisas? Ele só perguntou. Ele não disse não sei, porque ele sabia, mas ele só falou assim: que coisas? Inocentemente ele deve ter olhado para aqueles homens, deve ter dito: que coisas? E eles olharam e falaram: Jesus de Nazaré, o Galileu, o Nazareno, ele morreu, e ele era poderoso em obras. Ele deve, aqui resumido, mas ele deve ter dito: olha, ele curou muitas pessoas, ele curou o cego de Jericó, a gente sabe de vários casos, ele tirou demônios fortes que nem os discípulos conseguiram. Ele tinha uma oratória, mas não só uma oratória, ele falava com poder. Só que os sacerdotes levaram esse homem, o mataram e o condenaram. Ele nem fala judeus, né? Mas ele fala sacerdote. E ele conta a história, né, de Jesus para eles. E continua contando que já se passaram 3 dias que isso aconteceu. A gente não pode dizer ao certo que eles sabiam, entenderam o que Jesus disse, que depois de 3 dias, o muro, né? Como é que se diz? Qual é a palavra que ele usa? Seria reconstruído. Qual é a palavra? Aquele templo. Isso. Obrigado. Então, eu não sei se eles pensaram nisso, se eles entenderam o que Jesus quis dizer quando ele falou isso, mas haviam se passado 3 dias e nada tinha acontecido. Mas eles dizem: mas umas mulheres nos deram um susto, disseram que chegaram lá e não viram mais o corpo. E anjos disseram que ele ressuscitou. Nesse momento Jesus vem e dá aquela exortada, aquele soco gospel neles, né? E diz assim: que pequena fé que vocês têm. Na outra versão, acho que a Almeida fala nécios, né?
quão nécios vocês são, quão tolos vocês são. Vocês não acreditam no que os profetas disseram. Vocês não atentaram para o que os profetas disseram. E aquela conversa vai desenrolando. Jesus pega e começa a falar de Moisés e vai, os profetas, vai falando o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. E diz aqui, né, vai falando dele mesmo. Desde o começo da palavra de Deus, desde o começo, desde o Pentateuco e tudo mais. E aquela conversa vai rolando e depois a gente vê, né, que o coração deles ardia. Até então eles não tinham se tocado disso, mas aquela conversa era contagiante. Jesus, ele explicava de uma maneira diferente. Ele falava com doçura, ele falava com amor, ele era um amor em pessoa. Então ele falava com aqueles homens, e imagine, ele estava com aquele corpo glorificado, eles não conseguiam, a palavra diz que eles não conseguiam perceber. Até então a gente não pode dizer que eles estavam cegos, que eles não queriam ver. A gente não sabe, talvez Deus mesmo não quis que eles naquele momento entendessem aquilo. E então eles não conseguiam perceber que era Jesus. E a gente nem sabe se eles já tinham visto Jesus. A gente não sabe se eles já tinham visto ou não. O que a gente sabe é que eles não conseguiam perceber que era Jesus, mas aquela conversa envolvia eles naquele caminho. E ele contando, olha, desde Adão e Eva, quando eles pecaram, foi morto um cordeiro, foi morto, foi tirado o couro dele para vestir, aquilo foi sacrifício, foi mostrando, mostrou a Páscoa e contou tudo. E vocês sabem que eles caminhavam muito, né? Andavam. Para chegar em Emaús era uma distância longa. Eles iam caminhando e conversando, e aquele homem que era um estranho. Eu fico pensando, um estranho, cara. É como se chegasse a gente estivesse andando, sei lá, daqui para Doca, andando, e no meio da rua, quem está discutindo aí? O que vocês estão conversando, Angelim? Eu e o Angelim conversando, um cara chegasse, o que vocês estão conversando aí? Se metesse na conversa, eu falei, tá doido, não sei o que, alguma coisa assim. Mas não, eles foram conversando e aquilo contagiava eles, aquilo estava sendo bom. Chegou num dado momento que tinha uma outra vila, um outro, não sei, ali perto. E quando eles estão indo, ele faz menção que eles vão se separar. Não fala nada, não diz tchau, não diz nada, mas vai indo. Ele fala, não, fique conosco. Venha ficar conosco, seie conosco, fique conosco essa noite. Já está tarde, já está findando o dia. Fique conosco. Então, com a insistência daqueles homens, Jesus fica com eles. Conversa, e continua a conversa. Fica aqui no intervalo, mas a gente sabe que eles estão ali conversando. Jesus não parava de ensinar, Jesus não parava de conversar, Jesus não parava de demonstrar amor. E eles estão ali conversando até que eles vão participar da ceia, né? E naquele momento que ele parte o pão, que ele abençoa, que ele faz todo aquele símbolo, né? Que hoje nós também fazemos, Jesus desaparece. E quando ele desaparece, aqueles homens ficam com um sentimento no coração deles. Na verdade, diz aqui que os olhos deles se abrem e eles entendem. Eles não estavam cegos. Foi algo espiritual, né? A gente nos leva a pensar que foi algo espiritual. Porque eles estavam enxergando, eles estavam olhando para o rosto daquele homem, mas algo naquele momento foi quebrado e eles... Jesus esteve conosco, Jesus veio andando conosco, Jesus ceiou conosco, Jesus está vivo. E todo aquele ensinamento de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, a Páscoa, o povo de Israel saindo do Egito, saindo da escravidão do Egito, tudo aquilo que Jesus tinha dito despertou o coração deles. E eles ali, Jesus. E de lá eles vão correndo, né? Contar para os discípulos e tudo mais. E eu acho muito interessante é quando ele diz, né? E o coração, você não percebeu que quando aquele homem falava das Escrituras, o nosso coração ardia? Só pode ser Jesus. E eu queria, através disso, acho que deu para entender agora mais ou menos a história, através disso pensar 3 coisas nessa noite. A primeira delas é que aqueles homens, eles tinham uma característica emocional. A primeira coisa, eles estavam impedidos de ver. Eles estavam impedidos de ver o que era Jesus, na verdade.
E a segunda coisa é que eles estavam entristecidos. Aqui no versículo 17, olha. No versículo 17 pode ver como eles estão. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Então, o que eu achei muito interessante é que aquilo era visível. A aparência daqueles homens entristecidos já era visível. Tudo bem que Jesus, ele olhava para as pessoas, ele conseguia ver o interior delas, mas dava para ver na aparência daqueles homens que eles estavam entristecidos. E como eu já disse aqui, estavam vindo de um lugar, estavam vindo de Israel, e com todo aquele alvoroço e dúvida no coração, e pensando: o que será de nós agora? Nós continuamos aqui sob esse domínio, continuamos presos. A gente sabe como os fariseus estavam naquela época, como a igreja, entre aspas, né? Não era igreja ainda, mas a religião judaica se baseava no Pentateuco, como eles estavam, os fariseus e tudo mais. E o povo que representa, a gente pode pensar nesses dois homens, estavam assim, entristecidos, com dúvida. E agora? A gente pensava que aquele homem era o nosso Salvador, mas ele morreu. E outra coisa que eu percebi também é quando eles falam que ele era um profeta poderoso em palavras e em obras. E, gente, o que a gente mais vê hoje é isso. Muitas pessoas que se apegam em coisas como essas. Não, eu estou naquela igreja, mas aquele pastor lá, ele prega, ele é um pastor abençoado e tudo mais. Então aqueles homens, eles não estavam crendo de verdade. Mas eles acreditavam e viram as obras de Jesus. E eles pensavam: ele pode ser uma alternativa para a gente. Mas até então aqueles homens, eles não tinham salvação. Eles não tinham entendido o plano de Deus para a vida deles. Eles não tinham reconhecido que Jesus era o Messias. Eles não tinham crido de fato. Tanto que um dos erros que acontecia com os discípulos, e que aconteceu com esses homens também, era pensar que Jesus vinha impor o reino. Ia chegar num cavalo, ia libertar o povo, ia ser o novo rei. Mas o reino de Deus, de Jesus, que ele veio trazer, foi o reino da humildade, foi totalmente diferente disso. E muitas vezes, gente, nós estamos num pensamento assim. Vou dizer como, o contexto é totalmente diferente, não tem uma coisa a ver com a outra, não tem nada a ver. Mas muitas vezes nós estamos assim. Como? A gente está tendo uma visão errada do Evangelho. Está aí os profetas, está aí o Novo Testamento, está aqui a Bíblia. E às vezes a gente se apega em tanta coisa que não é o certo. Não é o que Deus disse. Aqueles homens estavam lá convivendo com Jesus, mas para eles, Jesus era só o libertador, era um profeta. Eles reconheciam Jesus. E esse é um mal muito grande que acontece com a gente. Nós somos falhos, nós somos humanos. E quando a gente não consegue uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, a gente é levado a isso, a pensar, a acreditar: não, Jesus é a solução para a minha vida, mas não vê Ele como o dono da vida, não vê como a salvação verdadeira. Esses homens viam que ele era um profeta poderoso em palavras, mas diz aqui, diante de Deus. Às vezes tu pode olhar para o Angelinho, pode olhar para alguém que está aqui ajudando e falar: poxa, eu estou aqui, estou sendo abençoado. O Angelinho, um cara de Deus e tudo mais, um profeta de Deus, que prega a palavra. Mas às vezes tu está tendo uma ideologia para ti somente. Na prática, na tua vida, isso não é verdade. Tanto aqui, que eles estavam entristecidos. Quase ninguém, poucas pessoas tinham entendido qual era o plano de Deus, de morrer. Os próprios discípulos ficavam confusos. Como tu vais morrer? Pedro disse: como tu vais morrer?
Jesus fala: arreda-te daqui, Satanás. Esse é o plano. Tanto que Jesus, quando vai exortá-los aqui, ele fala de novo: o Filho do Homem precisava morrer. Ele tinha que sofrer essas coisas. E ele disse isso nas pregações dele. Ele dizia isso quando ele foi lá multiplicar os peixes. Ele pregava, ele dizia que o Messias ele tinha que sofrer, era o servo sofredor. Não só isso, mas Daniel fala. Os profetas diziam, Isaías fala que o Messias vai sofrer, o Messias ia ser esmagado, o Messias ia sofrer. Esses homens não enxergavam, eles estavam cegos. Eu não estou falando aqui cegos porque eles não conseguiam enxergar que aquele homem era Jesus. Eu estou falando cegos espiritualmente, eles não conseguiam enxergar o que Jesus tinha morrido, o que Jesus tinha feito, tinha morrido naquela cruz. Antes de Jesus vieram outros homens. No Novo Testamento, quando um rabino vai ter uma discussão depois que Jesus morreu, antes de matar Jesus, eles perguntam para Nicodemos, né? Vamos matá-lo? Aí Nicodemos fala: não matem esse homem, porque se for de Deus, se isso for de Deus, a gente pode estar indo contra Deus, porque se isso for de Deus, isso vai continuar, isso vai dar certo, isso vai crescer. Agora, se não for de Deus, vai ser igual a outras seitas que vieram, outros homens vieram, dizendo que era o Messias. Isso aconteceu antes de Jesus. Falsos profetas, pessoas que até enviadas por Satanás mesmo, que tinham demônios, videntes, coisas assim. E esses homens de Emaús estavam vindo tristes lá, entristecidos, pensando que era só mais um desses que morreu. E muitas vezes, pessoal, a gente está assim. Você pode dizer para mim: mas Daniel, eu acredito que Jesus morreu, eu acredito que ele ressuscitou. Eu nunca pensei desse jeito. Mas muitas vezes a gente está cego para essas coisas. Como cego? A gente não vive isso. A gente não vive essa vida que ele nos deu. Porque ele morreu para nos dar vida. Mas não é qualquer vida. É uma vida diferente. E muitas vezes a gente está segurando nossos alicerces, a nossa base, o Evangelho e tantas outras coisas. Esses homens, gente, conheciam a história dos profetas, o Pentateuco muito mais do que a gente. Eles estudavam isso desde criança. E esses homens não conseguiam enxergar. E nós que estamos aqui, a gente até não tem dificuldade para dizer: não, Jesus morreu, ele era o Messias. A gente não tem dificuldade para entender isso. Mas a prática é diferente. E assim como esses homens, muitas vezes nós estamos cegos. Não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. Estamos vivendo uma enganação. E isso só engana você mesmo. Eu digo por experiência própria. Eu tenho uma fase da minha vida que a minha mãe sempre foi da igreja e tal. Teve uma fase da minha vida que eu tentei assim. Eu falei: não, vou tentar ir, vou tentar por causa da minha mãe e tal. E chega uma hora que não dá, sabe? Tem gente que consegue manter uma capa e tal, mas eu não consegui, sabe? Chegou uma hora que eu falei: não vou viver assim, porque não dá para viver assim. Eu sei que isso aqui é a verdade. Igual esses homens aqui, eles até acreditavam que Jesus é um profeta. Eu acreditava assim: era Jesus é Deus, mas sabe, eu não vou sujar o nome dele indo para a igreja, fazendo essas coisas e estando do pecado como eu estou. E graças a Deus, assim, pela graça dele mesmo, ele me chamou e eu pude entender essas coisas. Outra coisa que eu queria pensar aqui também, a segunda lição que a gente pode tirar, está entre o versículo 25 e 27, que diz assim, Jesus dizendo, né? Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?
e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Primeiramente, né, Jesus fala: vocês são nécios, como vocês não entendem isso? Vocês viram esse homem pregar, vocês viram Jesus pregando, vocês me viram pregar, e vocês não conseguem entender. Olha o que os profetas dizem, vocês não conseguem entender. E ele começa a usar as Escrituras. E eu não sei quem já viu aqui um vídeo do Etal, do Ministério Etal, que eles se baseiam no caminho de Emaús para fazer um ensino bíblico com as tribos. E é maravilhoso porque funciona. Porque às vezes numa tribo é difícil chegar e dizer: Jesus morreu por ti e tudo mais, e explicar. E o que eles fazem? Eles pegam de Gênesis a Apocalipse, eles vão na sequência. Porque assim como esses homens entenderam aqui no caminho de Emaús, eles começam a traçar desde, olha, o cordeiro foi morto, e esse cordeiro representava Cristo. Então, claro que Jesus aqui deve ter dado um show de explicação, ninguém se compara a ele, né, em sabedoria. Então ele começa a falar para aqueles homens, fala de Adão e Eva, quando eles pecaram, ele matou um animal e deu para eles. Aquilo ia representar que o pecado ele teria que ser limpo através de morte, através de sangue. O pecado só poderia ser purificado através de uma morte. Não poderia ser assim, por qualquer coisa. E lembra também, conta da Páscoa, o povo foi liberto, eles tinham que matar um carneiro, passar nos umbrais, nas portas, para representar que naquele dia Deus livrou o povo de Israel, matou o primogênito e tudo mais. Ele vai contando aquilo, o Evangelho, vai dizendo, ele vai falando tudo, dele mesmo, de Jesus Apocalipse, de Gênesis Apocalipse. Vai contando, vai dizendo tudo. E esse é o verdadeiro Evangelho, se a gente for pensar. Por que a gente está aqui hoje? Por causa de Jesus. Nós estamos aqui hoje por causa desse Evangelho. Os profetas, tudo que eles disseram, Daniel, Isaías, todos se confirmaram em Jesus. A morte, a ressurreição, tudo está lá. Salmos, quando Davi fala. E essa explicação das Escrituras que levou esses homens, como diz aqui, né? O coração deles ardia. O coração deles, havia uma diferença no coração daqueles homens. Então, assim, o que a gente pode ver? Jesus, ele veio explicando a palavra de Deus. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, ele foi dizendo. E o que a gente pode ver aqui é a importância da palavra de Deus. No mundo que a gente vive, às vezes a gente deixa de lado um pouco isso. Eu não sou contra a pessoa usar celular, ter sua Bíblia no celular. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que quando a gente está lá e num lugar parado e está lá com o seu celular mexendo e vendo a Bíblia e tal, eu acho que é um auxílio para a gente. Mas, por exemplo, às vezes a gente vai... isso acontece muito na minha igreja. Da galera aí sem a Bíblia. Só que, cara, não é... o Daniel é muito tradicional. Não, mas é porque quando tu tá aqui, tu pode virar, voltar e tal, e olhar o contexto. Com o celular dá, mas não é. Tu tem que voltar, e volta o aplicativo e tal, e sobe, e volta para o texto. Aqui não, tu tem uma visão panorâmica, tu consegue ler e entender. Mas fora isso, fora essa questão, eu digo assim, por quê? Porque às vezes está banalizado. O meu amigo que não é crente falou isso para mim, Daniel, às vezes eu vou em certas igrejas e a galera está com o celular e não traz a Bíblia. Então tu vai me dizer que um cara que não traz a Bíblia para a igreja vai ler a Bíblia dele em casa? Eu falei, olha, o meu amigo falou que não era crente, falou isso para mim. Eu falei, olha, tu não pode julgar o cara e dizer que ele não vai ler. Mas realmente o que tu falou tem um pouco de coerência. Porque se o cara está mexendo, não estou falando dele olhar a Bíblia no celular, dele ficar mexendo na igreja, no celular e tal.
O cara vai ler no momento lá da igreja, que é um tempinho só que vai estar lá com a igreja, o pastor vai estar falando, e o cara não está lá prestando atenção. Mas tirando essas coisas pequenas, assim, que eu acho que isso, assim, a gente pode até dizer que é um legalismo, porque tem certas, tudo tem sua exceção, às vezes a pessoa está fazendo alguma outra coisa, mas eu estou falando da banalidade com a palavra de Deus. Eu falo por mim mesmo. Às vezes eu chego em casa e, sabe, estou sem vontade de ler a palavra de Deus. Mas quando eu olho para isso aqui, para que Jesus fala, né, vocês não entendem os profetas, está tudo escrito lá. Olha o que eles disseram, a palavra diz que ele tinha que sofrer. Gente, tudo aquilo que a gente precisa está aqui. Não precisa de revelação fora daqui, a revelação está aqui. E se a gente não entende o Evangelho, se você não entende o Evangelho, é por causa que você não entende isso aqui. Aqueles homens, eles não entendiam o Evangelho porque eles não queriam entender a palavra de Deus. Os profetas tinham dito, Davi tinha dito, Abraão, através dos seus atos, quando ele foi lá sacrificar seu cordeiro, Eva, quando pecou, com Adão também, tudo estava escrito. Às vezes a gente olha para isso, para a Bíblia, a gente não consegue. Aqui está a resposta. A gente não quer realmente tomar uma decisão por isso e fazer o que é certo. Então, nesse momento, eu vejo uma exaltação até de Cristo, dizendo: vocês não prestaram atenção em tudo que está escrito aqui? E, gente, tem uma coisa que eu posso ter certeza, porque diz aqui na palavra de Deus que nós seremos cobrados pela palavra de Deus. Nós temos o Novo Testamento, que nos fala de Cristo, que nos dá palavras maravilhosas. O Angelinho leu agora Filipenses, que é um dos livros que eu mais gosto de ler, principalmente Filipenses 2, 5 a 11, né, que ele se esvaziou, tomou a forma de servo, uma das partes mais lindas da Bíblia. E se você não ler a Bíblia, você não vai conseguir crescer na fé, você não vai conseguir desenvolver na fé, como Timóteo diz. Você não vai conseguir desenvolver sua fé. E eu fico me perguntando, sabe, hoje, com a nossa juventude, eu falo por mim também, aonde a gente vai chegar se a gente não tiver um zelo pela palavra de Deus, um estudo? É muito legal isso, a questão dos grupos familiares, a questão dos grupos de, como é que se chama aqui? De edificação. Cara, tu vai estar lá na palavra de Deus, tu vai estar lá conversando com as pessoas, expondo: olha, eu acho dessa opinião, você acha assim, mas olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. E sabe, esse aqui é um livro inerrante, além de inerrante, eu posso ler 10 vezes esse Caminho de Emaús. Deus, cada dia, o Espírito Santo vai dizer de uma maneira diferente. Nenhum livro você vai encontrar, você pode pegar um livro de Dostoiévski, você pode pegar Romeu e Julieta, você pode ler 10 vezes, vai ser a mesma coisa. Experimente pegar aqueles livros que são considerados apócrifos, né? Tente ler aquele livro. Eu já tentei ler uma vez, tu não sente o Espírito Santo falando contigo. Não é a mesma coisa que tu está lendo a palavra de Deus, e Deus está se revelando para ti através da palavra dele. E que maravilhoso é isso, gente, porque antes o homem só tinha a natureza que revelava a glória de Deus. E graças a Deus que a gente tem a natureza, a gente olha para a natureza, a gente vê Deus, a gente vê. Mas a palavra de Deus, ela também revela Deus, revela o Filho de Deus. E se a gente não está se empenhando e está lendo as Escrituras, está meditando nas Escrituras, a nossa vida vai estar fraca espiritualmente. O nosso coração não vai arder igual ardeu o coração daqueles homens. E é engraçado como ele associa isso aqui. Ele fala: você não percebeu que quando Jesus falava com a gente, o nosso coração ardia? Mas ele fala, quando Jesus falava das Escrituras, o nosso coração ardia. E o nosso coração arde quando a gente está lendo a palavra de Deus. Não tem como não aprender. Você pode me dizer que você não consegue, você pode me dizer: caramba, Daniel, eu não consigo ler, é tão difícil para mim. Mas comece de João, comece de Mateus, Marcos, Lucas, pega os, sabe, valendo a palavra de Deus.
Só assim você vai ter intimidade com Deus. Não espere por ninguém. Tem muita gente que fica esperando pelos outros. Não, só não tem ninguém para me discipular, não sei o que. Não espere, leia a palavra de Deus, Ele vai falar contigo. Ele vai usar alguém, assim como Ele usou Filipe. Não sei quem se lembra do episódio do eunuco, e Filipe vem, se teletransporta, uma coisa incrível, e vem e fala da palavra de Deus. Você não está entendendo? Com certeza Deus vai colocar pessoas para te ensinar, para te ajudar. E você tem aqui o apoio, tem um grupo de edificação, tem os dias aqui de oração, da pregação da palavra. E para encerrar o nosso papo aqui, queria ler o versículo 31. Esse versículo que diz assim: levantaram-se, não, 31, né? Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele lhes apareceu da vista deles. Nesse momento que eles estão ali, a ceia, as escamas caem dos olhos deles. Aquelas escamas espirituais que não deixavam ele enxergar, que não deixavam aqueles homens enxergarem, elas caem. E daquele dia em diante, Jesus passou a ser diferente para eles. Jesus não era mais aquele profeta somente, não era aquele homem que tinha uma oratória, que falava bem, que era poderoso em obras. Jesus não era só isso. A partir daquele dia, Jesus era diferente, Jesus era vivo. Eu não vou dizer uma heresia aqui, porque Jesus sumiu naquela hora e foi para outro lugar. Mas só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer, essa metáfora que eu vou usar agora. Para onde Jesus foi naquele momento? Ele sumiu. Mas para onde ele foi? Ele entrou neles. Jesus entrou naqueles dois homens. Eu sei que na verdade ele não entrou no sentido, porque depois ele saiu, foi para outro lugar, desapareceu e foi para outro lugar. Mas no sentido figurado, aquele homem, Jesus entrou naqueles homens que já tinham entendido, já tinham escutado a palavra de Deus. Naquele dia, eles tiveram um encontro pessoal com Cristo. E gente, uma pessoa que tem um encontro pessoal com Cristo, ela nunca vai ser igual, ela nunca vai ser do mesmo jeito. E naquele momento aquelas escamas caem, eles enxergaram. Era Jesus que estava aqui comigo. Era Jesus que estava falando essas coisas. Olha o poder que ele falava das Escrituras. Olha como ele falava dele mesmo. Eu fico pensando como era um cara santo, como era um homem santo, que nunca pecou. Ele falava dele mesmo nas Escrituras. Ele dizia, olha, os profetas disseram sobre mim e tudo mais, sobre o Messias. Um poder e graça, aquele homem dizia. E desde aquele dia, aqueles homens de Emaús nunca mais foram mesmos. Através de uma conversa, através de um caminho. Sabe, gente, eu acho que a gente passa por tantos caminhos assim nessa vida. Eu não sei a história de vida de cada um, eu só conversei aqui um pouco com o Júnior, conversei um pouquinho com ele, mas eu não sei a sua história de vida, eu não sei a história de vida do Angelim totalmente, eu não sei a história de vida de quase ninguém que está aqui, eu não sei a história de vida. Mas eu sei que vocês foram por vários caminhos, vocês optaram por vários caminhos. E eu quero crer que a maioria aqui já teve encontro com Cristo. Então, nesses caminhos, vocês encontraram Cristo. Não foi no caminho de Emaús, mas foi em outros caminhos. Talvez caminhos de dúvida, talvez caminhos de dificuldade, mas vocês encontraram Cristo. Eu queria desafiar vocês a pensarem nessa noite sobre essas coisas. Se você realmente encontrou Jesus nesse caminho, ou se você está igual a esses homens aqui em Emaús. O que é o Evangelho? Às vezes pensar, Evangelhos é boas novas, são as boas notícias. Às vezes a gente tem algo decorado na nossa cabeça. Mas Evangelho é essa história redentora de Cristo. Evangelho é esse caminho trilhado desde Gênesis até Apocalipse. Isso é o Evangelho. O Evangelho dissociado de Jesus não existe. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Esse é o Evangelho.
E esses homens, eles não tinham entendido ainda esse evangelho. Não tinham entendido, não tinham compreendido. Mas através do caminho de Emaús eles conseguiram entender. Porque eles tiveram um encontro com uma pessoa especial, uma pessoa diferente, que era Jesus. O próprio Jesus não veio pregar para você, para falar, mas ele usou pessoas para isso. Algum amigo no colégio, ou você mesmo abriu a palavra e Deus falou contigo e tu entendeu. Ou talvez você também não pode não ter entendido. Então o que eu queria convidar você essa noite é refletir sobre esse evangelho. Refletir se você, nesses caminhos, encontrou o evangelho de fato. Se você teve esse encontro pessoal com Cristo. Não só isso, mas se diferente desses homens também vocês vivem esse evangelho. Vocês vivem essa intimidade com Cristo. E quando a gente vive essa intimidade, a gente conhece o evangelho. E o Espírito Santo habita em nós. Não tem nada mais maravilhoso, gente, do que ter um pastor, o Ed Renekiewicz, ele fala que é o encontro do Espírito de Cristo com o nosso, assim, a conversão. Ele usa uma expressão que na verdade não é dele, uma pessoa que falou e ele usou. E quando você tem esse encontro com Cristo, ele entra em você através do Espírito Santo e você passa a ter uma nova vida. E esses homens nunca mais foram os mesmos. Isso a gente pode ter certeza. Eles saíram daqui contando as boas notícias para os discípulos. Então, se você já teve esse encontro, eu não queria fazer apelo, não queria fazer nada disso, mas se você queria convidar a pensar nessa noite sobre essas coisas. Que você pensasse, se você já teve um encontro com Cristo nesse caminho, se nesse caminho você encontrou realmente a verdade, se você vive essa verdade, se você tem caminhado, e por último, se a sua vida foi transformada, se você saiu falando dessas coisas. Eles saíram dizendo: olha, nós estivemos com Cristo, Ele ressuscitou, é verdade, Ele era o profeta, Ele era o Messias esperado. O reino dele não era um reino como a gente pensava, um reino político, mas ele veio em humildade, ele veio para morrer. Que rei é esse que veio para morrer? Jesus veio para morrer, mas para morrer para nos dar vida, como a gente cantou na música. Isso é maravilhoso. E você não pode deixar isso guardado no seu coração. Eu sei que nós somos falhos e pecadores, mas não tem como crente conseguir manter isso guardado, se ele realmente teve um encontro com Cristo. Então não deixe isso, gente. Não deixe as coisas desse mundo, não deixe esse modelo de vida que a gente tem levado fazer a gente esquecer dessas coisas. Não deixe que você fique triste, em dúvida. Não deixe que você abra a mão da palavra de Deus. E não deixe de lembrar que Jesus entrou em você, ou Ele pode entrar ainda, se você não tiver tido um encontro com Ele. E lembrar que Ele pode perdoar todos os dias, mas não é garantido que amanhã você vai ter essa chance. Você tem essa chance hoje. Não é garantido que amanhã você vai estar vivo para ter essa chance. Não é garantido o dia de amanhã, mas Ele está pronto a te perdoar todos os dias, até o fim da sua vida. Mas para que esperar se a gente pode fazer isso agora? Vamos orar nessa noite? Vamos abaixar nossa cabeça. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Trabalha nas nossas vidas a cada dia. Muito obrigado porque o nosso coração arde, Senhor, quando escutamos a Tua palavra. Ela é viva, Senhor, ela é eficaz. E ela transforma os nossos corações. Ó Pai, não deixa, Senhor, que os nossos pecados façam com que nós não enxerguemos mais a Tua glória. Por favor, Senhor, nos constrange a cada dia. Ó Pai, nos chama para perto de Ti. Por favor, Senhor.
Se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro contigo, ou que pensa que teve, mas vive uma ilusão, Senhor, por favor, eu te peço pela vida de cada pessoa que está aqui. Por favor, meu Pai, que possamos realmente entender esse Evangelho, entender a tua redenção, entender o teu grande amor por nós. Perdoa nossos pecados, Paizinho. E muito obrigado por estarmos aqui hoje, falando das coisas do alto e olhando para Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá capacidade e força para Te servir a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, muito obrigado por esse ministério, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, se colocando na brecha para estar Te servindo, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. É isso que oramos, em nome de Jesus, e para a Tua glória, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Um aplauso pela vida do nosso irmão. Irmãos, esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É uma mensagem que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Os judeus pedem sinal como prova, um milagre. Os gentios pedem, buscam a sabedoria. Né? Mas nós que cremos, né, a mensagem da cruz é o poder de Deus, é a salvação. Né? Essa mensagem, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz escândalo. Né? Porque hoje a gente vive num mundo relativista. Né? Hoje as pessoas creem que qualquer caminho vai te levar para Deus. As pessoas creem assim, não, pode ser budista, tu pode ser espírita, tu pode ser o que for, creia em alguma coisa porque só existe um Deus, de qualquer jeito tu é salvo. E o Evangelho ele é exclusivista. O Evangelho ele vai dizer que só através do Filho, Buda não morreu por nós, nem Maomé, nem Confúcio, mas o Filho de Deus, Cristo Jesus, morreu por nós na cruz do Calvário, pagou o preço pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Não há outro caminho, não há outro Evangelho, não há outra salvação, só através de Cristo Jesus. Amém? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós temos a responsabilidade de anunciar esse Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando você prega o Evangelho, quando você prega a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, você está dando uma oportunidade para Deus te usar como Ezequiel, claro, de uma forma figurada. Né? Ezequiel profetizou. E aqueles que estavam mortos passaram a ter vida, ossos secos se tornaram um exército. E quando nós pregamos o Evangelho, né, você está tendo a oportunidade de ser usado por Deus para que mortos espiritualmente possam ter vida em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Amanhã, grupo de edificação, não deixe de vir, participe, a gente vai estar aprofundando esse tema, a gente vai estar estudando mais, né? É muito importante porque a partir do mês que vem a gente vai passar para um outro tema, né? A partir do mês que vem é arrependimento e fé, né? Porque nós temos que crer, né? A salvação é pela fé, né? Arrependa-se, crê no Evangelho, mas o que é crer? O que é fé? O que é arrependimento? Será que eu realmente creio? Será que eu realmente me arrependi dos meus pecados? Então no próximo mês a gente vai começar a trabalhar o tema arrependimento e fé. Só que amanhã nós vamos estar aprofundando ainda o Evangelho, né? E a gente vai estar sempre aprofundando o Evangelho. Vai passar a vida inteira conhecendo a mensagem do Evangelho, pregando para a gente mesmo, pregando para os outros. E eu convido você, venha amanhã, casados, solteiros, pai de família, criança é quarta. Mas venha amanhã
Participe do grupo de edificação. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e ser luz e sal em meio a esse mundo caído, esse mundo escuro, né, e tenebroso. Que a gente venha realmente fazer a diferença. Não há mais tempo a perder, né? Você pode fazer parte desse exército, né? Você pode crescer aqui conosco. Vamos crescer todos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Participe amanhã 5h30, amém? E, gente, outra coisa, agora nós vamos concluir aqui este culto, esse ponto de encontro. Nós vamos contribuir para essa obra sem nenhum constrangimento. Se você quiser contribuir com alegria no coração, eu convido você a fazer isso. Eu vou convidar o irmão Josafá para estar orando aqui pelas contribuições e em seguida nós vamos concluir nossa reunião. Nós temos algum visitante aqui essa noite? Visitantes, por favor. Visitante? Ninguém? Se tiver visitante, gente, eu queria pedir para o pessoal dos grupos ir lá falar com os visitantes no final, conversar um pouco, convidar para o grupo, né? Fiquem de olho nos visitantes. Josafá. Oremos. Senhor, Deus Pai, Deus amado, Tu és único, Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui agradecidos diante de Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tanto amor, pela salvação, Deus amado, que nos alcançou. Somos gratos a Ti. Neste momento, Pai, te pedimos pela oferta, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, a cada irmão que vai ofertar, que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas, abençoando a vida profissional, a vida familiar, a vida espiritual de cada um. É o que eu te peço e eu te agradeço em teu santo nome. Amém. Você pode contribuir com alegria. Eu convido também, gente, vocês a convidarem seus amigos para estarem participando. Domingo à noite tem culto, né? Tem as reuniões aí. Traga os seus amigos, prega o evangelho para os seus familiares, né? A gente não guarda essa mensagem só para nós. Tem lanchonete lá atrás? Tem lanchonete lá atrás. Gente, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Que a igreja diga, quem diz amém, dá um abraço a alguém. Falou, galera da internet, até a próxima. Deus abençoe vocês também. É isso aí.